Seja muito bem-vindo ao meu canal, Dr. Michael Iari. A gente tem falado nesse novo assunto aqui no canal, que é o climatério, a menopausa. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão relacional, essa questão das relações, que é tão importante e que pode mudar tão radicalmente no climatério. Então aqui, gente, eu quero tocar um assunto que é um assunto que eu recebo muito aqui no consultório. As mulheres me contam muito sobre isso, normalmente dentro de um processo de sofrimento bastante grande, né? Que é essa relação mais íntima com o seu companheiro, com o marido, com o namorado, ou companheira, namorada, ou seja, essa relação íntima, que às vezes aqui se torna estranha. Talvez até uma boa palavra essa, um estranhamento. Então as mulheres me contam assim, puxa, às vezes eu não suporto, às vezes a voz do meu marido, da minha companheira, às vezes a voz já me irrita e já me coloca num estado de profunda antipatia. O cheiro, são coisas tão interessantes, a voz, o cheiro, o jeito de falar, que é apenas o jeito comum da outra pessoa falar. Falou, acabou meu dia, acabou minha hora. Me pega num lugar, doutor, de profunda antipatia, de uma irritabilidade, de algo, nossa, bastante difícil. Pois é assim mesmo, ou pode ser assim. Em primeiro lugar, gente, entender que isso é assim exatamente porque tem vínculo. Então, uma primeira questão que eu acho importante aqui, exatamente porque tem um casamento ou tem um namoro mais sério, para dizer o mínimo, exatamente porque tem mais vínculo, exatamente porque tem intimidade, é que isso acontece. Porque o outro, a outra, se torna um espelho muito cruel, né? Muito difícil para o que está acontecendo comigo, mulher em processo de climatério. Um espelho difícil. Um espelho em que sentido? No sentido de que eu estou nesse processo. Eu, mulher, no climatério, estou num processo de metamorfose profunda. E não é um momento onde, digamos, os relacionamentos estão estáveis. Se eu estou em pleno processo de metamorfose, como é que os relacionamentos vão estar estáveis e maravilhosos e perfeitos, harmônicos? Não é assim, ou muitas vezes não é assim. Então, primeiro entender que por que há vínculo vai ter dificuldade. Quando eu não tenho vínculo, não tenho vínculo. Mas se tem vínculo, tem espelhamento, tem conflito. E isso não necessariamente é ruim. Então, a primeira questão é entender isso, lembrar disso. A outra questão é conhecimento. Por isso que é tão importante a gente falar. Conhecimento. Aqui no consultório, eu costumo encher as mulheres e os seus maridos, suas companheiras, seus companheiros, de conhecimento, porque precisa conhecer essa fase, saber o que é essa fase, saber os principais sinais e sintomas dessa fase e entender esse processo de metamorfose corporal, emocional, espiritual, biográfico. É a morte para um certo tipo de biografia e o renascimento para outra biografia. Né? A gente já falou sobre isso, assista lá os vídeos se você quiser, de novo. Então aqui, gente, conhecimento dessa fase, que está ensejando, está forçando um conhecimento de si. Todos os sinais, sintomas do climatério, mas principalmente os relacionais mais íntimos, estão impondo um processo de autoconhecimento. E é disso que se trata. Então, em primeiro lugar, calma. Calma. Sem nenhuma grande decisão durante essas crises.
Não é hora de tomar grandes decisões durante essas crises. Também não é hora de ficar conflitando por conflitar. Aqui é o momento de aproveitar essas dificuldades, essas irritações, essas negações, essas coisas insuportáveis, para se conhecer com calma. E aqui um recado também para os homens, para os companheiros, para os maridos ou para as mulheres, as companheiras. Aqui um recado para quem está junto vivendo esse processo. Às vezes vivendo junto mesmo, né? Às vezes eu tenho 2 mulheres em pleno processo de climatério. Mas para os maridos, para os namorados, um recado para os homens. Isso é bom falar. Aqui um recado para os homens. Precisa ter conhecimento desse assunto. Precisa entender o que está acontecendo para conseguir apoiar, para você não ser esse espelho que vai mal refletir tudo isso e não vai ajudar nesse processo. Precisa ajudar nesse processo. Aqui é um recado para a maior parte dos homens, que é muito importante. Bom, para onde tudo isso leva? Em primeiro lugar, conhecimento da fase que está atravessando, conhecimento de si. Grande oportunidade, apesar de muito difícil, é desafiador, mas é uma grande potência de autoconhecimento. E aí algumas coisas são fundamentais, algumas coisas ajudam muito, eu diria, para dizer o mínimo. Primeiro, apoio íntimo, o companheiro, a companheira, se está entendendo o processo, pode ser de grande apoio. Seja se afastando um pouquinho, seja ajudando nas coisas mais práticas apenas, seja na hora que quer conversar, realmente conversando mesmo. As questões da sexualidade precisam ser conversadas, as questões às vezes financeiras da casa, ixi, é tanta coisa, não é que está envolvido? Conversa, partilha, aumenta esse vínculo, entende o processo, apoia o processo. Segundo, amigos, amigas. Tá aí um momento na biografia onde amigo, amiga é de ouro, de diamante. Então, uma rede de apoio, de amizade mais íntima. Isso é de um valor inestimável e uma grande oportunidade de aprofundar os vínculos de amizade. E, finalmente, apoio profissional. Seja seu médico, sua médica, seja seu psicoterapeuta, um bom psicoterapeuta, uma boa psicoterapeuta, seja terapia artística, seja euritmia, um apoio profissional. Porque o apoio profissional acaba tendo enormes vantagens para atravessar esse processo. E eu queria trazer isso para vocês. E aqui, gente, vamos lançar aqui, inclusive, uma dúvida extremamente frequente que chega no consultório. Dr. Michael, o tratamento hormonal, fazer reposição hormonal, a gente não usa mais essa palavra, tá, gente? A gente chama hoje de tratamento hormonal. O tratamento hormonal da menopausa, do climatério, você indica? A antroposofia, a medicina antroposófica é contra o tratamento hormonal? Questão muito importante. É muito comum esse tipo de demanda aqui no consultório. Não, gente, o tratamento hormonal, a medicina antroposófica não tem nada contra o tratamento hormonal. Medicina ampliada pela antroposofia vai conhecer você como pessoa. E a depender de como é esse teu processo de metamorfose, pode não ser interessante usar os hormônios, o tratamento hormonal. Pode sim ser muito importante você usar todo o tratamento hormonal. Então, aqui na minha clínica, mas em qualquer bom ginecologista, bom médico antroposófico, seja médico de família e comunidade, seja ginecologista, qualquer bom médico antroposófico vai fazer isso de acordo com a sua necessidade principal. Características genéticas, se tem história de câncer na família, idiosincrasia, coisas muito individuais, singulares suas, questões da sexualidade, o quanto que tem sinal de sintoma e o quanto que isso é suportável ou insuportável, se existe alguma doença relacionada,
Por exemplo, se já aos 45 anos de idade já existe uma osteoporose, se já existe uma osteoporose com 45 anos de idade, está começando o climatério, provavelmente um tratamento hormonal conjunto com medicação antroposófica, fitoterapia vai ser bem indicado, ou uma doença cardiovascular, onde a perda hormonal pode ser um grande problema, ou uma doença mais da questão da gastroenterologia, uma doença relacionada à doença inflamatória intestinal, ou uma doença autoimune que pode ter benefícios muito grandes do tratamento hormonal. Percebe? Cada mulher é uma. Aqui não tem assim, a medicina antroposófica é a favor ou contra o tratamento hormonal, que seria para dizer o mínimo simplista. Para dizer o mínimo simplista. Aqui o importante é, você vem à consulta, a gente olha os exames, a gente faz essa história clínica e essa história biográfica, a gente conhece você. Com os exames na mão, talvez fazer mais exames, talvez não. No tratamento vai ficando muito claro a necessidade real de ter um tratamento hormonal ou não. Às vezes esse tratamento hormonal é de curto tempo, às vezes 6 meses, 1 ano, está mais do que necessário e do que suficiente. Então, depende tanto de cada processo. Então, aqui eu quis trazer também essa coisa do tratamento hormonal, porque é muito comum da gente ser perguntado sobre isso. Então, resumindo, a dificuldade relacional, ela é real, ela é verdadeira, ela pode ser muito intensa. Mas isso pode ser um grande motor, na verdade, de autoconhecimento, de autorrevelação. Nossa, eu vou lembrando das pacientes. Então, por exemplo, uma paciente minha que percebeu, ela se autorrevelou, ela percebeu algo que ela nunca tinha percebido na história dela. Ela se percebeu amando outra mulher. Para ela isso foi um susto. Para ela isso foi uma questão. Uma mulher casada com um homem, uma família mais tradicional, de repente ela descobriu isso. Então, percebe que o processo do climatério é profundamente singular e individual e pode trazer coisas biográficas muito importantes. Ou seja, tem uma questão aqui na relação que precisa servir como insumo, como processo de autoconhecimento, autorrevelação. Isso. 2, rede de apoio. Seja o próprio companheiro ou a própria companheira, seja amigos queridos, nossa senhora, como faz diferença, seja profissionais. Então aqui a gente recebe, você vai tratar o que é a sua história, a sua singularidade, todos os exames à mão, toda a questão que é necessária, e aí normalmente a gente vai usar medicina antroposófica, medicamentos antroposóficos que são ótimos para isso, realmente ótimos para isso. Fitoterapia é muito bom para isso. E claro, às vezes terapia hormonal ou medicamentos alopáticos também, muitas vezes relacionado a outras doenças também. Então, é assim que a gente faz um tratamento que pode ser realmente transformador e que pode ser um grande apoio para a tua biografia, né? Então, se você está achando interessante isso, se você percebe uma necessidade de um olhar mais integrador, de um olhar mais integral, mais verdadeiro e diferenciado, singular, eu te convido, vem aqui, faz uma consulta, a gente aprofunda, a gente traça um caminho verdadeiro para essa tua fase tão importante de metamorfose. Seja bem-vinda. Então, curta aí o canal, veja os outros vídeos se você gostou e seja bem-vindo aí ao meu canal. Um grande abraço.